Eu já saí chorando de uma audição. E não foi porque eu não sabia cantar, não sabia dançar, não foi porque eu não sabia interpretar, não foi porque eu não tinha experiência, foi porque eu não consegui pegar uma simples coreografia no tempo, na velocidade que as outras pessoas estavam pegando. Pois é, quem ia imaginar? Eu nem acreditei que eu estava passando por aquilo. Eu saí da sala chorando, eu tinha passado por uma perda na minha família naquela época e juntou tudo, sabe? Aquele senso de incapacidade também me fez ficar muito mal e quando eu vi eu já estava chorando fora da sala. Aquilo me fez sentir que eu era menos capaz. Eu acho que muita gente também vive assim. Quando acontece uma coisa específica na nossa vida e aí aquilo transforma a gente... Aquilo se transforma em uma definição do que a gente é, né? Você tira uma nota ruim e aí pensa assim, nossa, eu sou burra, como eu pude ter feito isso, sabe? Você não consegue guardar dinheiro, aí você fala assim, eu sou péssima com dinheiro. Você não consegue aprender, sei lá, falar inglês. Eu sou péssima em aprender um idioma novo. Ou você vai mal numa entrevista e você pensa assim, eu sou péssima nisso, vou desistir dessa profissão. Você posta um vídeo, ninguém assiste, e você pensa assim, nossa, eu não tenho talento. E quem trabalha com arte aprende uma coisa muito desagradável. Você vai ser avaliada, você vai ser comparada, você vai fazer testes, você vai ser escolhida, ou você não vai ser escolhida, você vai ser descartada, você vai ouvir sim, mas você vai ouvir muitos nãos. Será que eu não sou boa nisso? E aí você olha para os outros, aí vem aquela comparação. Isso é um grande problema na nossa vida, vira um festival, né? Olha aquela pessoa, olha aquela outra, olha como aquela ali dança, olha como aquela ali tem flexibilidade, olha como aquela ali sabe falar inglês fluente, ela tem muitas oportunidades na vida por causa disso. Olha como ela pega a coreografia rápido, eu queria ser assim. Olha como ela se posiciona, olha quantos seguidores ela tem, olha quantas oportunidades ela já teve na vida, ela já fez, já aconteceu. E aí você olha pra sua própria vida e pensa, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado então, né? Só tem um problema nessa comparação toda que a gente faz. É que a gente olha pro resultado do outro enquanto tá vivendo o nosso bastidor, porque tem perrengue. E aí isso é uma covardia com a gente, porque você sabe tudo sobre você. Você sabe das suas dificuldades, você sabe dos seus erros, você sabe das suas fraquezas, você sabe o que você ainda não aprendeu, você sabe o que você negligencia, você sabe onde você errou, quanto tempo você levou para conseguir vencer uma insegurança que talvez você ainda tenha. Você sabe o dinheiro que você não tem, você sabe as oportunidades que você perdeu, você sabe tudo, os erros que você cometeu. E aí, do outro, você vê só um recorte de 4 minutos. E aí você compara aqueles 4 minutos da vida da pessoa, aqueles 4 minutos mais lindos, perfeitos, mas você não viu os 15 anos de bastidores da vida dele, né? E aí fica muito difícil a gente comparar isso. Mas a audição me ensinou uma coisa, aquela audição me ensinou uma coisa que eu precisava aprender. Que eu preciso de mais tempo. Só isso. Não significa que eu não ia conseguir aprender aquela coreografia. Eu consigo aprender, mas dentro daquele contexto específico, com aquela quantidade de tempo específica, com aquela pressão psicológica, né? De ver tanta gente ao seu redor, muito maravilhosa, fazendo aquilo. Você começa a pensar que você não é capaz. Eu preciso de um tempo a mais, passando a coreografia sozinha, para aprender a desenvolver aquilo ali. Eu não conseguia demonstrar na mesma velocidade o que as outras pessoas conseguiram fazer. A minha forma de aprender algo. E eu entendi que uma coisa que eu exercitei a minha vida inteira foi o canto, música, mas a dança foi algo que eu não exercitei. Então, como eu vou me comparar com uma pessoa que passou a vida toda dançando? É muito surreal o que a gente faz com a gente, né? E aí eu simplesmente parei e olhei, não vou me condenar, assim. Não vou falar que eu sou incapaz, porque se eu falar que eu sou incapaz, aí acabou. E aí eu não tenho nada pra fazer com isso, absolutamente nada. Mas eu digo, eu preciso melhorar a minha velocidade pra aprender determinadas coreografias. Ótimo, aí eu já tô com poder de novo. Agora existe sim um trabalho a ser feito, existe uma prática, existe uma solução. Aconteceu uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com você. Gente, eu trabalho com teatro musical, então eu precisei correr um pouco atrás de habilidades que eu não tinha, como atuação e dança. Então, na última montagem que a gente fez, que foi o Radassa, já mostrei aqui em outros vídeos no canal, eu lembro que tinha uma parte do opening, que era a abertura da peça, né? Que era muito difícil, porque tinha muita dança, as músicas eram dificílimas, tinham músicas em hebraico, eram coisas assim, era um desafio pra mim, sabe? Porque eram músicas, primeiro, difíceis, melodicamente falando, bem difíceis, línguas estrangeiras, né? Línguas diferentes que eu tinha que aprender a falar.
da melhor forma possível. E além disso, eu também tinha a coreografia no meio de tudo isso. Sem contar que dentro desse contexto eu fazia o soprano, que é uma das vozes mais agudas, e eu tava tratando calo e fenda vocal dentro desse contexto. Então, assim, tudo se tornou muito desafiador pra mim nesse contexto. E aí, eu lembro que tinha uma parte do opening que era muito difícil, que era uma parte do Lai Lai Lai. Era um momento de comemoração, de festa. E aí, era uma coreografia super difícil, com transições, com muita gente no palco. E a gente fez isso em 4 palcos diferentes, em diferentes teatros, que tinham dimensões diferentes e configurações diferentes. E tudo isso pra mim foi desafiador. Além da coreografia ser muito difícil, e a gente tinha que fazer pelo menos o básico, então a gente teve que intercalar ali as linhas, né, das pessoas. Nossa, gente, eu pensava assim, nossa, quando parecia que eu tinha conseguido aprender a coreografia, quando a gente ia pra dançar junto, aquilo se embananava, a gente se batia um no outro, aquilo pra mim era um desafio. Eu lembro que uma colega minha, nossa coreógrafa, falou pra mim assim, a Stephanie, ela chegou e falou assim: Joy, faz o seguinte, chega em casa, passa todos os dias. A gente teve um mês pra fazer a montagem, um mês inteiro. Passa todos os dias em casa, só essa parte. Tenta repetir todo dia, mas sozinha, no seu tempo, sabe? Tenta fazer essa repetição, que acho que na primeira semana que você fizer isso, você já vai conseguir, já vai internalizar a coreografia, seu corpo já vai ir sozinho fazer a coreografia. Gente, sério, no 3º dia eu já consegui absorver da forma como ela falou que seria. Então eu aprendi sobre repetição, que é a chave pra gente conseguir qualquer coisa, assim como tanta coisa na minha vida, como essa não foi diferente. Repetir pra mim realmente me salvou naquele momento. E, gente, ficou linda, uma cena maravilhosa e que eu tenho muito orgulho. Às vezes eu me pego, assim, lembrando dessa montagem, que foi muito linda. Radassa foi uma peça muito marcante na minha vida. Quem assistiu, que teve o privilégio de assistir, conta aqui pra mim se você assistiu Radassa. Percebo que existe um caminho. Isso aconteceu tantas vezes comigo. Até no inglês, por exemplo, eu já me senti péssima falando inglês. Ainda me sinto péssima falando inglês. E ainda tem aqueles momentos em que eu tô falando inglês, nas lives acontece muito isso. E eu penso assim, nossa, Joy, que coisa esquisita. Mas o que eu faço? Eu vou parar? Se eu parar, né? Não vai acontecer. Então eu continuo. Eu percebi uma coisa, que você aprende justamente porque você se permite parecer iniciante. E essa é uma coisa que eu acho muito na nossa época, na nossa fase do mundo. Todo mundo quer parecer pronto. Ninguém quer ser visto aprendendo algo. A pessoa já quer aparecer falando inglês perfeito antes de abrir a boca. Quer aprender a cantar perfeitamente antes de fazer vocalize, que é chatíssimo fazer vocalize. A pessoa quer emagrecer antes de entrar na academia. Quer fazer dinheiro antes de aprender a administrar dinheiro. Quer começar um negócio quando já souber vender. Só que assim, gente, a vida não é assim. Quem foi que inventou que a gente precisa parecer profissional enquanto a gente está aprendendo a fazer algo? Quem foi que colocou essa regra? Eu juro pra vocês, eu queria saber, porque deve ser uma pessoa muito ocupada. Eu comecei a perceber esse tipo de coisa olhando pros meus próprios vídeos antigos. Depois você vai lá, dá uma olhadinha nesse canal aqui, gente. Tem coisa que eu assisto e eu penso, não é possível que eu tenha publicado esse vídeo. Mas ainda bem que eu publiquei. Porque tem vídeos que eu nem publiquei. Então, eu penso assim, se aqueles lá do começo estão ruins, imagina os que eu nem postei. Aquele vídeo ruim, ele é uma prova de que eu não fiquei esperando virar a Joy de hoje pra começar a fazer. Eu fui ficando melhor fazendo, repetindo, errando. Isso é diferente. Você olha alguém que é muito bom em algo hoje e pensa, cara, essa pessoa só pode que ela nasceu pronta. Ela tem dom, né? Ai, gente, esse negócio do dom. E é simples, a pessoa não nasceu com aquilo. É só porque você não viu as 10.000 repetições que a pessoa teve que fazer daquilo. Você não viu aquela apresentação ruim. Você não viu o ensaio desgastante. Eu tenho uma música autoral que me lembra muito sobre isso. Quando eu tava gravando, eu repeti muitas vezes, e que foi TBT de viagem. Vou deixar aqui no link pra vocês conhecerem. Gente, no final de tanto repetir, eu tava enjoada da minha própria música. Porque você canta, você repete, você canta de novo, aí tá errado. Não, mas não tá legal a interpretação. Essa frase que não ficou boa, aí você repete. Não, mas agora a outra vez tinha ficado melhor com aquele acabamento. Aí você repete com aquele acabamento. E no final você ouve, não gostei. Aí repete de novo. Eu cheguei no estúdio, sei lá, 2 da tarde e saí meia-noite, só pra vocês terem noção. Até que chega uma hora que aquilo que parecia difícil começa a ficar automático.
E é justamente aí que aparece uma coisa muito legal, assim, que surge uma coisa muito legal na gente. A pessoa que olha de fora, ela vai falar assim, nossa, como ela faz isso com facilidade, parece que nasceu sabendo fazer isso. Minha filha, você não viu tanto que eu repeti. E é a famosa facilidade, né, que foi construída o quê? Na repetição. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa com alguma área da sua vida hoje, só que você está desistindo porque ainda está naquela fase o quê? Feia, a fase que você não parece profissional, a fase em que você se sente estranha, a fase em que você olha pra quem já tá lá onde você quer estar e você pensa, cara, eu nunca vou conseguir, é inalcançável. Mas talvez você não esteja vendo a parte que interessa, né? É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Talvez o resultado dos outros esteja te impedindo de viver o seu processo. Tem um livro que conversa muito, muito com essa questão de vulnerabilidade, de se permitir não ser perfeito, de você parar de construir uma vida baseada na aprovação dos outros, que é a coragem de ser imperfeito. Eu gosto dessa ideia, porque pra mim, uma das maiores prisões da vida é essa necessidade de parecer que tá tudo sob controle. Gente, não tá. Você quer parecer inteligente, você quer parecer bonita, você quer parecer bem-sucedida, você quer parecer resolvida, né? Você quer parecer segura, quer parecer talentosa, quer parecer saber do que tá fazendo, quer parecer uma pessoa que sabe o que tá fazendo. E às vezes, por causa disso, você não faz justamente aquilo que te faria ficar bom naquilo. A fase de ser ruim, ninguém gosta dessa fase. Porque pra ficar boa, você precisa passar pelo quê? Pela fase do ruim. Ninguém gosta de passar por essa fase. Eu, inclusive, detesto essa fase, é péssima, claro. Não tem glamour, não tem elogio, não tem comentário, não tem view, não tem trilha sonora, não tem a luz bonita, sabe? É você repetindo uma coisa pela 10ª vez e pensando, por que eu ainda não consegui? Mas é justamente aí que tem alguma coisa sendo construída. Se esse assunto conversa com alguma coisa que você está vivendo, talvez esse momento da sua vida, talvez esse livro seja uma ótima leitura. Eu vou deixar o link aqui pra vocês.